Olá pessoal, meu nome é Rosimeira Assis de Sena Mendes, eu sou aluna da Faculdade Federal de Ouro Preto, do Ensino à Distância. Essa é uma atividade da EAD 515, que é Prática de Ensino 2, Utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação Matemática. O nosso professor é o professor Emerson Barcelos. E esse trabalho é uma proposta de avaliação final do segundo semestre de 2015. O aluno ficou livre para escolher um tópico para a preparação de uma aula. Eu preparei uma aula sobre expressões algébricas. O nível de ensino é o 7º ano do ensino fundamental. O objetivo é identificar uma expressão algébrica e ser capaz de calcular o valor numérico de uma expressão. A minha estratégia foi definir a expressão algébrica, usando exemplos do dia a dia, completando o atendimento com exercício de fixação. Eu preparei a minha aula baseado no livro Matemática, Oficinas de Conceitos. É uma obra em 4 volumes para alunos do 5º ao 8º ano. E os autores são Walter Spinella e Maria Helena Souza. Então vamos definir expressões algébricas. São expressões formadas por letras, onde há números e operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Eu tenho aqui um exemplo de cada um. Eu tenho aqui o exemplo de um produto, a divisão, soma e a subtração. Nós temos aqui números e letras. Aqui a gente não consegue visualizar o número, mas a gente entende que ao lado de x nós temos o 1, ao lado de y 1 e ao lado de z nós temos 1. Então x, y e z é o mesmo que 1x vezes 1y vezes 1z. Eu tenho aqui x dividido por y, é o mesmo que 1x dividido por 1y. Eu tenho aqui x mais y mais z, que é o mesmo que 1x mais 1y mais 1z. E eu tenho aqui x menos y menos z, que é o mesmo que 1x menos 1y menos 1z. Valor numérico da expressão. Definição. É o resultado que obtemos quando atribuímos valores às suas variáveis e efetuamos a operação. Eu tenho aqui as variáveis x, y e z. Se eu atribuir a elas um valor, por exemplo, eu poderia atribuir para x o valor 2, para y o valor 1 e para z o valor 3. Se eu substituir em cada expressão, eu vou obter o valor numérico da expressão. Então, se eu substituir aqui, olha, 1 vezes x é 1 vezes 2, vezes 1 vezes 3, que vai dar 6. Se eu substituir aqui o x por 2 e o y por 1, eu vou ter 2 dividido por 1, que vai dar 2. Se eu substituir aqui, olha, eu vou ter uma soma de 2 mais 1 mais 3, que vai dar 6. Aqui eu teria x menos y, que é 1, menos 3. Então, nós temos aqui um exemplo de produto, de divisão, de soma e de subtração algébrica. Algumas dicas. Primeira dica: as expressões algébricas normalmente são expressas pelas letras do alfabeto A, B e C, quer dizer, pelas primeiras letras do alfabeto A, B e C, ou pelas últimas letras do alfabeto X, Y e Z. De vez em quando se usam as letras M, N e K. O uso das expressões algébricas são bem comuns em nosso dia a dia. Elas estão sempre presentes. Vamos ver um exemplo? Você vai ao bar comprar 5 balas e 2 pirulitos.
nós vamos chamar a bala de X e o pirulito de Y. Então, você comprou 5X e 2Y. 5 balas e 2 pirulitos. Letra B. Você tinha um dinheiro para comprar essas balas e esses pirulitos e quer saber quanto você vai ter de troco. Então, nós vamos chamar esse dinheiro de Z. Então, eu tenho X para balas, Y para pirulitos e Z para valor em dinheiro. Então, quanto que vai ser o troco? O troco vai ser Z menos 5X ou Z menos 5X menos Y, que é Z, o dinheiro, menos a quantidade de bala, menos a quantidade de pirulito. Outra dica: a expressão algébrica é formada por uma parte numérica e outra literal. A parte numérica é chamada de coeficiente e a parte literal é chamada de variável e substitui valores, como no exemplo abaixo. Eu tenho aqui, olha, a parte numérica que é 2, tem a parte numérica que é x e tenho as variáveis x e y que substituem alguns valores que podem variar entre 1, 2, 3, não importa. Tanto x quanto y estão substituindo valores. Outra dica: quando queremos calcular o valor de uma expressão, substituímos as variáveis pelos seus valores. Vamos atribuir valores para x e y do nosso exemplo acima. Então, eu tenho, olha, 5x mais 2y, que são as 5 balas e os 2 pirulitos. Nós vamos atribuir para x R$1, para y R$2. Então, o valor numérico da nossa expressão fica assim, olha, eu tenho 5x mais 2y, equivale a 5 vezes 1, mais 2 vezes 2. 5 mais 2 vai dar 7. Então, tá aí um cálculo de uma expressão numérica. Vamos agora aos monômios. O que é monômio? Monômio é uma expressão algébrica inteira e ela envolve apenas a operação de multiplicação. Então, ela só é monômio se ela for inteira e envolver operações de multiplicação. Nós temos aqui, olha, alguns exemplos. Eu tenho 5xy, 1/4 de y, menos 3m ao quadrado, n ao cubo, p. Eu tenho mb ao quadrado. O coeficiente desse monômio, que é a parte numérica, é 5. A parte literal é xy. O coeficiente desse monômio é 1/4 e a parte literal é y. O coeficiente desse monômio é menos 3 e a parte literal m ao quadrado, n ao cubo, p. O coeficiente 1, parte literal mb ao quadrado. Então, a gente viu aqui, olha, 4 exemplos de monômios. Porém, uma expressão algébrica, ela pode ser formada por mais de um monômio. E ela recebe o nome de polinômio. Alguns polinômios recebem nomes especiais. Eu tenho aqui, olha, binômio e o trinômio. Você vê que o monômio é feito por uma única parte inteira. O binômio, ele é formado por duas partes inteiras. Olha, 5x mais 2y, x sobre 4 mais y sobre 4, 1/4 de y menos x, menos 3m ao quadrado, n ao cubo, p mais m. Os 4 exemplos são binômios, ó, duas partes, dois monômios. Eu tenho o trinômio, 2x mais y mais z,
Nós temos aqui, olha, 3 partes inteiras, y mais x mais z, m ao quadrado, n ao cubo, p, mais m mais p. Aqui eu tenho mb ao quadrado, mais m, mais b. Vocês podem ver que os 4 exemplos dados são formados por 3 monômios, por isso é chamado de trinômio. Vamos a alguns exercícios. O primeiro exercício. Um parafuso tem massa de 40 gramas. Então, 40 gramas é o valor que eu conheço. Letra A. Qual a massa de 5 parafusos iguais a esse? Olha, eu vou chamar a massa de x, só para a gente poder montar a expressão, e vou chamar parafuso de y. Eu quero saber, então, qual que é a massa de 5 parafusos? A massa de 5 parafusos é x vezes y, que é igual a 40 vezes 5, que é igual a 200 gramas. Letra B. E a massa de 8 parafusos? A massa de 8 parafusos é x, que é massa, vezes 8, que é parafuso. Então, eu vou ter 40 vezes 8, que é igual a 320 gramas. Letra C. E a de N parafusos? N parafusos é x, que é massa, vezes y, que é grama. Então, eu vou ter 40 vezes N, que é igual a 40 N gramas. Letra D. A resposta da letra C gerou um monômio. Qual o coeficiente e qual a parte literal desse monômio? Então, eu tenho aqui, olha, 40 N. O coeficiente é 40, que é a parte numérica. E a parte literal é o N. Esse é o exercício 1. Vamos aos exercícios 2. Um parafuso tem massa de 30 gramas e sua porca tem massa de 12 gramas. Letra A. Qual a massa de um conjunto de 5 parafusos e 8 porcas? A gente pode observar aqui que a gente vai trabalhar agora com binômio. Eu tenho massa que é x, eu tenho parafuso que é y e eu tenho a porca que é z. Então, olha, qual que é a massa do conjunto de parafusos? É x, que é a massa, vezes y. Qual que é a massa da porca? XZ. Então, eu tenho 30, que é a massa do parafuso, vezes 5. E eu tenho 12, que é a massa, vezes 8. Então, eu tenho 150 mais 96, que é 246 gramas. Letra B. E a massa do conjunto de 10 parafusos e 20 porcas? Bom, eu sei que o parafuso tem massa de 30, tá aqui, vezes 10, que são parafusos. Eu tenho aqui 12, que é a massa da porca, vezes 20. Então, eu vou ter 300 mais 240, que dá 540 gramas. Letra C. E a de N parafusos e M porcas? Eu tenho aqui, olha, eu tenho aqui uma expressão onde eu não conheço o número de parafusos e nem o número de porcas. Mas eu sei que 30, que é a massa do parafuso, vezes M, que é a quantidade, mais 12, que é a massa, vezes N. Então, eu vou ter 30N mais 12 gramas. Letra D. A resposta da letra C gerou um binômio. Por quê? Gerou, olha. Nós temos aqui 2 partes inteiras. 30N mais 12N. Então, nós temos 2 partes inteiras. Então, nós temos 2 monômios, por isso é chamado de binômio. Número 3. Numa cesta, há uma grande quantidade de parafusos diferentes. Quanta massa você terá na mão se pegar? Letra A.
Você vai pegar 4 parafusos de 20 gramas e 6 parafusos de 30 gramas. Então, nós vamos chamar aqui, olha, parafuso de X. Nós temos o parafuso X e o parafuso de Y. Eu tenho 4 parafusos de 20 gramas. Então, olha aqui, eu tenho 20 gramas de X mais 30 gramas de Y. Então, eu tenho 20 gramas vezes 4 parafusos e eu tenho 30 gramas vezes 6 parafusos. Eu vou ter um total de 80 mais 180, que dá 260 gramas. Letra B. 10 parafusos de 15 gramas cada e 8 parafusos de 12 gramas cada. Então, aqui eu tenho, olha, 15 gramas vezes X parafusos, mais 12 gramas vezes Y parafusos. Então, eu vou ter 15 vezes 10, mais 12 vezes 8, que vai dar 250, mais 96, que vai dar 246 gramas. Número 5. Número 5, eu tenho 5 parafusos de X gramas cada e tenho 8 parafusos de Y grama. Bom, eu não tenho aqui o valor para grama, mas eu tenho aqui, eu sei que são 5 parafusos de X gramas mais 8 parafusos de Y grama. Então, eu vou ter um total de 5X mais 8Y gramas. Letra D. Eu tenho X parafusos de 5 gramas cada e 8 parafusos de Y gramas cada. Vamos calcular? Então, eu vou ter, olha, 5 gramas vezes X parafusos, mais 8 parafusos vezes Y gramas. Vai dar o total, então, de 5X mais 8Y gramas. Próximo exercício. Eu tenho aqui uma feirinha. Nessa feirinha eu tenho cenoura de 90 centavos. Eu tenho abobrinha de 1,10 e tenho tomate de 1,50. Tá meio barato essas verduras aí, mas tudo bem. Então, nós vamos comprar um pouquinho de cada. Então, olha, considerando a abobrinha a 90 centavos, a cenoura a 1,10 e o tomate a 1,50, vamos resolver essa primeira questão aqui, olha. Quanto vamos gastar se comprarmos 1 kg de abobrinha, 1,5 kg de cenoura e 2,25 de tomate? Eu vou chamar então, olha, abobrinha de X, cenoura de Y, tomate de Z. Então, eu tenho 1 kg de abobrinha, 1,5 kg de cenoura, 2,25 de tomate. Então, eu vou ter, olha, 1x, que é 90 centavos, 1,5 y, que vai dar 1,65, e vou ter 2,25z, que vai dar 3,37. Então, eu vou pagar por essa verdura R$ 5,92. Letra B. E se comprarmos meio quilo de abobrinha, 750 gramas de cenoura e 1,3 quilos de tomate? Então, eu tenho aqui, olha, meio quilo de X, mais 0,75 de Y, mais 1,3 de Z. Então, eu vou pagar, olha, 45 centavos pela abobrinha, 82 centavos pela cenoura e 1,95 pelo tomate, que vai dar um total de 3,22. Letra C. Escreva uma expressão algébrica mostrando o total que nós pagaríamos por X quilogramas de abobrinha, Y quilogramas de cenoura e Z quilogramas de tomate. Então, eu tenho aqui, olha, 90 centavos vezes X, que é a quantidade de abobrinha, mais 1,10 vezes Y, que é a quantidade de cenoura, e tenho 1,50 vezes Z, que é a quantidade de tomate. Então, a expressão ficou assim, olha, 0,90x, 1,10y, mais 1,50 de Z.
Letra D. A expressão escrita acima pode ser chamada de trinômio? Por quê? Pode. Porque, olha, nós temos aqui 3 monômios, olha. Então, pode ser chamado assim de trinômio. Próximo exercício. Número 2. Escreva expressões algébricas que sirvam para calcular. Letra A. O perímetro do hexágono regular. Gente, o hexágono é um polígono de 6 lados. E ele é regular porque todos os lados são iguais. E o que é perímetro? É a soma dos lados. Então, o perímetro do hexágono regular aqui é 6A. Eu tenho aqui o retângulo, as bases são iguais e as laterais também. Então, o perímetro desse retângulo vai ser 2A mais 2B. Letra B. Quais das expressões algébricas são iguais ao monômio 8x? Eu tenho aqui o monômio 8x. A única que não é igual é a número 1. Por quê? Porque 8 vezes x é igual a 8x. X 8 vezes é 8x. E x vezes 8 é 8x. E para terminar, nós vamos completar essa tabelinha aqui. Olha, eu tenho o monômio, eu tenho aqui 6 monômios e a gente vai pegar a parte literal e o coeficiente. Eu tenho aqui o monômio 4x, a parte literal é x, o coeficiente é 4. Eu tenho o monômio 5AB, a parte literal é AB, o coeficiente é 5. Eu tenho 3mn, parte literal é mn, coeficiente é 3. Eu tenho 5AXZ, parte lateral AXZ, parte numérica 5, que é o coeficiente. Aqui eu tenho parte literal XV, coeficiente meio. Aqui eu tenho parte literal AB e coeficiente 1/4. Bom, tá terminada a aula. Eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado e que tenha sido proveitoso.